A paz do Senhor, igreja, nessa manhã de domingo abençoada, que o Senhor possa encontrar você e sua família debaixo da proteção dEle e que o Senhor em tudo esteja guardando e cuidando. Mais uma vez estamos aqui para nós estarmos meditando na palavra do Senhor, na nossa lição de número 11, 13 de setembro de 2020, Dia Nacional de Missões. Um dia muito importante para a gente falar do tema que nós vamos falar hoje, que é Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra, que esse é o nosso título. Porque o ensino da palavra faz parte de fazer missões. Texto áureo. E provaram a boa palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, o versículo de número 5, a parte A do versículo. Verdade prática. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada. É poderoso e penetrante. A palavra de Deus, ela é penetrante. A palavra do Senhor nos diz que ela discerne juntas e medula. Ou seja, nós sabemos que a sensibilidade da medula, até hoje, ela não foi de maneira nenhuma mudada. Então, é uma parte do corpo humano em que, se for afetada de onde a pessoa é afetada, a medula é afetada, a pessoa fica sem movimento da parte de baixo. Então, nós temos, quando a palavra do Senhor diz que ela é penetrante, ou seja, ela é extremamente poderosa. Por quê? Porque ela vai num lugar aonde ninguém mais vai, aonde nada mais vai. Na sua vida, a palavra de Deus tem um lugar que nada mais preenche. Hoje nós vamos falar os nossos objetivos específicos, discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. Ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo. Asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. Nada mudou, igreja. Nós temos que continuar ensinando a palavra de Deus. Elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. Que resultados traz quando é uma igreja ensinada na palavra do Senhor? Aqui, no nosso tópico de número 1, a palavra na nossa revista diz: Artaxerxes envia Esdras. Ou seja, os judeus agora estavam sob o domínio de um outro rei. O Império Babilônico tinha caído e o Império Persa é que estava governando. E esse rei, quando ele conheceu Esdras, ele se admirou de uma maneira muito grande com a sabedoria que aquele homem tinha da palavra de Deus, como ele tinha conhecimento da palavra. Amado, o conhecimento da palavra de Deus chama a atenção para a sua vida. Então, quando você está, com certeza, procurando aprender da palavra do Senhor, isso vai chamar a atenção sobre a sua vida. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Quem era Esdras? Esdras era escriba e sacerdote. Então, ele era uma pessoa que tinha já uma experiência por ser escriba, então ele tinha uma experiência com a palavra de Deus. Mas a experiência vivenciada de Esdras, nós vamos conhecer agora. Esdras é a importante carta que o rei enviou com Esdras. O rei enviou uma carta porque essa carta daria, com certeza, mais chance para que Esdras pudesse estar chegando ali. E o rei enviou com Esdras
uma carta escrita em aramaico. Igreja, o que é que quer dizer para nós escrita em aramaico? Era a língua mais falada na época, em todo o império. E essa língua ela era originada do hebraico, que é a língua oficial do povo judeu. Então, quando o Senhor move o coração daquele rei para que enviasse Esdras até ali, ele enviou também, disse para Esdras, Esdras, tem algo que você vai poder fazer. Você vai poder levar algumas pessoas como você. E aqui na leitura bíblica em classe, diz em Esdras capítulo 8, versículo de 1 a 12, diz que junto com Esdras foi um grupo de 1.166 homens. Aqueles homens foram ali, junto com Esdras, 7 conselheiros que foram indicados pelo rei para estar indo junto com Esdras para participar do ensino da palavra. Essa carta do rei decretou o que, igreja? Ela decretou: qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Então, quem sentisse o desejo poderia fazer parte daquela comitiva. Outra coisa que essa carta trouxe: os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata voluntariamente dado pelo rei e seus conselheiros, ou dados como oferta voluntária do povo. Então, Deus preparou todas as coisas, até a oferta Deus já preparou para que pudesse estar indo, Esdras está levando para ajudar naquilo que ele fosse fazer. Outra coisa, não seriam impostos servidores do templo, direitos e tributos e renda, ou seja, quem fosse trabalhar no templo estaria livre dos encargos, que eram muito altos na época, porque ele era um povo dominado, então um povo escravizado. Então o que acontecia? Os tributos eram altos, mas o rei decretou naquela carta que quem estivesse disposto a estar se esforçando para trabalhar nessa tarefa estaria livre desse imposto. Muitas das vezes Deus nos proporciona extremas bênçãos materiais porque nós estamos participando ativamente do serviço do Senhor. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro real. Isso quer dizer que Deus possibilitou todas as formas para que o povo pudesse estar indo ali, para estar ensinando a palavra. Há uma coisa maravilhosa nisso aí, que o Senhor, ele sempre preza pelo ensino da palavra dele. Aqui, no tópico 2, a palavra na nossa revista diz: Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus e alguns eminentes líderes do povo. Recusou a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhes a segurança durante a viagem. Esdras, o rei tinha oferecido para ele, quando ele saiu de Babilônia, uma escolta para que ele fosse até ali em Jerusalém. Como eu falei para vocês, 1.166 homens. Ali estavam eminentes líderes da comunidade judaica que vivia ali na Babilônia. Mas Esdras recusa essa escolta. Por quê, amados? Porque Esdras se envergonhou. Como eu vou fazer o serviço do rei, do meu Senhor, do Rei dos Reis, e eu vou precisar de uma escolta? Eu prefiro confiar no Senhor, que o Senhor vai nos dar uma viagem abençoada. A nossa confiança tem que estar colocada no Senhor, porque, amados, lá no Salmo 34, versículo de número 7, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Ou seja,
Nós precisamos estar confiando no Senhor para seja o que for que nós formos fazer. A nossa confiança tem que estar colocada no Senhor. Muitas das vezes nós usamos, sim, determinadas coisas na nossa esfera secular que nos garante, que nos protege. Mas a segurança do crente, ela está no Senhor. Quando Esdras foi ali para Jerusalém, ele se encontra ali com Neemias. Neemias é colocado a par de tudo que Esdras vai fazer ali. E com certeza o coração daquele homem se alegrou muito, porque ele batalhava ali, ensinando a palavra do Senhor, mas com grande dificuldade. Como nós já sabemos, Esdras não era sacerdote. Então, Neemias não era sacerdote. Esdras era sacerdote. Então, Neemias se alegra tremendamente quando ele encontra aquela bênção do Senhor que tinha ido ali para ensinar as palavras. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, havia santa convocação. Esdras trouxe o livro da lei, a lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o púlpito, desde a alva até o meio-dia. E para isso foi preparado ali um púlpito de madeira, para que Esdras estivesse ali, e desde a alva até o meio-dia ele ficou ali lendo a palavra do Senhor, ensinando ao povo a palavra do Senhor. Olha, tem uma coisa extremamente importante que todos nós que ensinamos a palavra precisamos estar ciente. Esdras capítulo 7, o versículo de número 10, diz que porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ou seja, tem duas coisas extremamente importantes aqui. Esdras colocou no coração ensinar a palavra. Amado, mas não é só ensinar. Quem ensina tem um peso maior, porque além da gente ensinar, nós temos que cumprir, ser exemplo. Porque aquilo que eu sou fala muito mais alto do que aquilo que eu digo. Então Esdras, ele se propôs, eu vou cumprir a lei do Senhor, para que eu possa estar ensinando ali em Israel. Existe hoje muitas pessoas que são até eloquentes no ensino da palavra do Senhor, mas que não se propõem a cumprir a palavra do Senhor. O ensino foi maravilhoso. Nós encontramos em Marcos no capítulo de número 9, no capítulo de número 10, o versículo 1 e o 2 diz: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judeia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniam junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. Então, o ensino da palavra, o Senhor Jesus tinha o costume. Não era uma vez ou outra, não, amado, mas tinha o costume de ensinar a palavra do Senhor. E diz que naquele dia ali, o ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Quando o povo começou a ouvir a palavra do Senhor, as pessoas começaram a sentir o toque de Deus, como precisava melhorar. E ali o povo começou a chorar. Havia ali muito quebrantamento de coração. O Salmo 51, versículo 17, a palavra do Senhor nos diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado,
coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, um coração quebrantado, Deus nunca vai desprezar. E quando aquele povo ali chorava, Neemias e Esdras chamou o povo e disse: olha, vamos nos alegrar, porque esse é um dia para se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amado, nós precisamos procurar para a nossa vida alegrar ao Senhor, porque essa alegria do Senhor na minha vida e na sua vida é que vai nos fortalecer, é que é a nossa força. Tópico 3 diz: a palavra de Deus deve ser ensinada. Como nós já vimos ali em Marcos, era o costume de Jesus ensinar a palavra. E o Senhor deixou lá em Deuteronômio, no capítulo 31, do versículo 9 ao 12, ele deixou instruções para que a palavra do Senhor fosse ensinada. Além da leitura da lei, que se fazia cada sábado, as escrituras e os profetas deveriam ser explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Essa convocação solene que o Senhor fazia na festa dos tabernáculos, que era também conhecida, que tem a festa das cabanas, festa das tendas, festa das colheitas, a festa do Pentecoste, tudo é a mesma festa. Esta festa se dava no início da colheita da cevada e encerrava com a colheita do trigo. 51 dias, em torno de 51 dias, 49 a 51 dias, que durava essa festa. Nesse tempo era ensinado a palavra do Senhor. E nós sabemos que Jesus, ele deixou para nós, em Mateus, no capítulo 28, o versículo 18 e 19, que nós conhecemos como a grande comissão, que diz que Jesus ordenou para a igreja. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, igreja. Não é se você quiser, é ordem do Senhor. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas pessoas acham que batizar é em nome de Jesus. Aqui o Senhor disse: vocês vão e façam discípulos, ou seja, ensine a palavra. E vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando o apóstolo Paulo começa a importância do ensino da palavra, o apóstolo Paulo, ele conhecia a importância do ensino da palavra. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis e idôneos, para também ensinar aos outros. Igreja, o que são homens fiéis e idôneos? São pessoas que, além de ter a fidelidade, têm que ter a competência para ensinar. Ensinar não é para qualquer pessoa. Tem que ter, primeiro, a chamada de Deus, o dom especial que o Senhor nos concede. E tem que ter a dedicação para poder ensinar. E confio a homens que sejam fiéis e sejam competentes naquilo que eles vão fazer. Tópico 4. Resultados do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra gera temor a Deus. Disse Deus: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias na terra que viver. Deuteronômio capítulo 4, versículo de número 10. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Deuteronômio 8:6. O ensino da palavra do Senhor traz temor,
Porque a palavra do Senhor, lá no Salmo 119, no versículo 105, diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então ela vai gerar, quando nós aprendemos a palavra, ela vai gerar em nós temor. Por quê? Porque nós vamos ter conhecimento e vamos saber da reverência e do medo de errar. A palavra do Senhor é: pelo temor a Deus o crente se aparta do mal. Provérbios, capítulo 3, o versículo de número 7 diz: não sejais sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Então, irmão, não adianta eu achar que eu sou muito sábio, não adianta eu achar que a minha própria sabedoria, ela traz algo. A minha sabedoria vai me ajudar, mas o que vai trazer para nós afastar do mal não é a nossa própria força, não, mas o temor que nós temos do Senhor. Por quê, amado? Porque eu sei que se eu me ajuntar com aqueles que praticam a maldade, eu estou errando contra o Senhor. Então eu afasto do mal. Pelo temor se desvia do mal, afasta e desvia, ou seja, não passa nem perto. Quando você vai passar por um lugar, você desvia daquilo que você sabe que pode provocar para você um problema, ou seja, você, se tem ali um buraco, você não vai passar por ele, você vai desviar. Então, desvia-se do mal. Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 6. Pelo temor ao Senhor, os homens evitam o mal. Porque nós tememos a Deus, nós evitamos o mal. Então, afasta, evita o mal. E o que traz isso, amado, é nós estarmos atentos à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor está falando conosco. Como resultado do ensino da lei, e aborrece o mau caminho. Como resultado do ensino da lei, da palavra de Deus, nós vamos aborrecer o mau caminho. Que caminho que nós estamos trilhando? Se nós não estamos aborrecendo as coisas, mas as coisas ruins, então eu não estou tendo temor de Deus. Nos últimos dias, amado, há muitas pessoas que já perderam verdadeiramente esse temor. Estão na igreja, diz-se que estão no caminho do Senhor, mas não aborrece o mal. Continua da mesma maneira. Um dia eu estou na igreja, no outro dia eu estou compartilhando das coisas que desagradam a Deus. Provérbios, no capítulo 8, o versículo de número 13 diz: aborrece o mal, a arrogância, a soberba, o mau caminho e a boca perversa. O que eu aborreço quando eu temo a Deus? O mal, a soberba, que a palavra do Senhor diz que Deus Deus, ele afasta do soberbo. Ele olha de longe, mas ao humilde ele dá graça. Então eu aborreço a soberba. Eu aborreço a arrogância e o mau caminho. E a boca perversa, irmão. Aquele que anda falando coisas que não agradam a Deus. Eu aborreço. Como esse é resultado do ensino da lei, o povo entrou no estado de temor e confessou a Deus os seus pecados. Apartou-se dos deuses estranhos e adorou o Senhor Deus. Firmou ali diante do Senhor um novo concerto.
A palavra de Deus é o poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. Muita gente diz que não gosta de ensino bíblico. E se não gosta de ensino bíblico, como eu vou gostar? Eu digo que eu amo a Deus. Se eu não amo a palavra dele, se eu não tenho verdadeiro apreço por essa palavra. Romanos, no capítulo 1, versículo 16, diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo, ele disse: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Amado, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela penetra no nosso coração, no mais íntimo. Ela vai fazer mudança. Se você tem essa palavra revelada no teu coração, não, amado, não dê oportunidade para que o inimigo possa preparar para você uma armadilha. Fique atento, obedeça aquilo que o Senhor está falando. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Estas normas dão forma às manifestações da nova vida. Então, quando nós aceitamos a Cristo, o que vai mostrar que verdadeiramente nós somos nova criatura? Quando nós atentamos para a palavra do Senhor, para aquilo que o Senhor nos ensina. O crente é honesto a toda prova, deveria. Mas nem todos são, infelizmente, igreja. É com tristeza que a gente fala isso, mas nem todo crente é honesto. O apóstolo Paulo diz que deveria, seja porém o vosso falar. Sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, o versículo 37. Então, um crente, ele jamais mente. Jesus disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Infelizmente, é isso que acontece, amado. Que nós possamos refletir na nossa vida, examinar a nós mesmos. É isso que o apóstolo Paulo fala, não só concernente à ceia do Senhor, mas concernente à nossa vida com Cristo. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furte mais. Efésios capítulo 4, versículo 28. Nós temos que levar uma vida de integridade diante de Deus e diante dos homens. Porque, amado, o apóstolo Paulo nos aconselha. Olha, o que você fazia antes de você ter essa palavra revelada, antes de você ser nova criatura, você tem que deixar no teu passado. O Senhor te perdoou, então deixa no teu passado. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. A prostituição e toda impureza nem ainda se nomeia entre vós. Efésios 5, capítulo 5, versículo de número 3. Deveria ser, mas infelizmente não é. Infelizmente, na igreja hoje, a gente está a cada dia, infelizmente, se acostumando com os escândalos de prostituição na igreja. Quantos pastores, quantos homens e mulheres de Deus que já caíram no laço da prostituição. E muitas das vezes continua nos púlpitos da mesma maneira, continua dentro da igreja. Mas Deus conhece. Ele conhece o nosso íntimo e Ele conhece cada um de nós. Não adianta eu tentar disfarçar, porque Deus vê, os olhos dele são como chama de fogo, Ele vê em todos os lugares. Dele nós não podemos esconder. O crente jamais dá falso testemunho. Infelizmente, igreja, nós sabemos que isso não é verdade. Nós temos que procurar para a nossa vida uma mudança de
atitude. Nós não podemos andar dando falso testemunho. O ensino da palavra dá conhecimento. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente ensinada e havia recebido conhecimento de Deus. O conhecimento consolida a força, porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente pelo Senhor. A palavra do Senhor, em 2 Pedro, no capítulo 3, o versículo de número 18, diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Que nós possamos procurar crescer, não só no conhecimento, mas nós temos que crescer na graça. O conhecimento você aprende através do ensino da palavra, de você ler e examinar a Escritura. Você vai ter conhecimento. A graça o Senhor nos deu. Nós precisamos manter através da oração, do jejum e da vigilância. Nenhum pássaro voa com a asa só. Ele precisa das duas asas. Então você, amado, precisa do conhecimento e precisa da graça de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Abençoe tua casa, abençoe a tua família. E hoje à noite nós temos um encontro de adoração às 17 horas e às 19 horas. Estará ali os varões, o grupo Sião, ofertando a Deus um culto de adoração. Esteja conosco. Amém?